Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e sim, eu li o livro do Felipe Quintas. Nós temos aqui Nacionalismo Brasileiro, Fundamentos, Intérpretes e História. Esse livro aqui foi lançado em 2022, tem inclusive o prefácio do meu colega Diego Abreu, sempre presente aqui no canal também. E bom, o Felipe Quintas já esteve em vídeos recentes aqui do canal, envolvendo polêmica sobre o posicionamento sobre ele. Já teve lives há mais de ano aqui no canal a respeito da herança saquarema na história do Brasil. Não é meu interesse aqui fugir do tópico que é o livro em si. Quero apresentar uma análise, um pequeno resumo e os principais pontos que me chamaram a atenção no livro. Esse livro aqui, ele é dividido em 3 partes. Tem alguns compêndios ali no final falando sobre o quinto movimento, tem um outro prefácio do Diego Abreu no final sobre a apresentação da coletânea de autores que o Quinta separou. Eu não vou abordar esses tópicos menores que estão no final do livro. Eu quero me ater às 3 principais partes. A parte 1, que é uma apresentação geral sobre os aspectos do Brasil quanto civilização, quanto a economia brasileira, a política brasileira, os problemas que rondam o Brasil. Basicamente, a primeira parte é de análise e propostas do Felipe Quintas no cenário atual. A segunda parte é a apresentação de biografias e centros importantes que acabaram por ou criar ou incorporar o escopo do nacionalismo brasileiro. E a parte final é quase que uma breve história dos últimos 200 anos do Brasil. Evidentemente, ele vai um pouco antes, mas basicamente é um texto em comemoração aos nossos 200 anos, analisando justamente o que nós tivemos de altivo na construção dessa identidade, dessa soberania, e onde a gente também, onde a gente errou e quais são os nossos principais obstáculos no presente. Então, essa terceira parte é um ufanismo, vamos colocar assim, em torno da nossa história, e justamente um convite a retomar essa tradição da construção de uma brasilidade autêntica para que nós possamos justamente superar os nossos problemas vigentes. De toda forma, gostaria aqui, então, já de antemão, pedir para vocês deixarem o gostei. Assistam esse vídeo e cogitem ler o livro. Já vou deixar aqui o spoiler da nota. Eu achei um livro muito bom. Então, evidentemente, há algumas diferenças aqui com o que o canal propõe e o que o Quintas propõe em sentido religioso. Mas, tirando essa questão, e ele nem foca sobre isso no livro, eu achei mesmo que ia ter algum certo grau de discordância e eu não encontrei nas propostas apresentadas pelo Quintas aqui. Então, sendo assim, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, minha recomendação é, pode comprar o livro, pode ler, tranquilo, que ele é muito bom. E principalmente ele é um excelente guia de estudos para quem está querendo se integrar nesses estudos sobre o nacionalismo brasileiro, sobre brasilidade como um todo. Principalmente a parte 2 é excelente para quem quer começar a buscar os intérpretes do Brasil. São pequenas biografias, pequena história do pensamento desses autores, e é muito interessante como ele conseguiu fazer uma síntese precisa, mas sem esvaziar o conteúdo das teses desses nomes, escolas e núcleos que foram fundamentais para a consolidação e mesmo a metamorfose dentro do pensamento nacionalista brasileiro ao longo da história. Então, sendo bem direto aqui, eu recomendo pra caramba esse livro aqui, eu achei ele excelente. E bom, vamos ao que interessa, vamos esmiuçar as partes dele, né? Então, primeiramente na parte 1, ele já tem uma introdução apresentando o momento internacional. Até porque esse livro é de 2022, eu acho que hoje eu vejo o canal do Quintas, ele já é um pouco mais cuidadoso ao tratar desse tema, mas eu não acho que aqui foi feito de uma maneira errada, não acho que ele abriu margens, mas é evidente que a palavra da moda ali nos idos de 2022 era justamente, né, naquele contexto onde a guerra estava começando tudo, a palavra da moda era um mundo multipolar. Então, na introdução é bem carregado daquelas visões que nós tínhamos naquela que seria o momento de transição do mundo unipolar para o mundo multipolar. Eu vejo que a bolha nacionalista como um todo amadureceu muito esse discurso
e principalmente levantou bastante barreiras no que tange ao que o pessoal fica chamando de nacionalismos e afins. Ah, Nós já temos uma certa construção de barreiras e limitações a respeito do otimismo com o bloco euroasiático. Então, não ficou datado essa introdução, mas é interessante a gente observar como a percepção da bolha mudou relativamente. Hoje nós somos um pouco mais ácidos, né, com o bloco euroasiático, e aqui é apresentado como um momento de transição. E o Brasil não deveria embarcar em um dos blocos totalmente. Não é que a China e a Rússia vão fazer o Brasil independente. E isso eu acho que é muito bom que o Quintas nunca aderiu a um delírio nesse sentido. Ele deixa muito claro que é uma fresta, é uma saída, é uma oportunidade para a gente se consolidar nesse mundo multipolar e não se dobrar às potências que despontam nesse movimento de transição. É para nós sermos uma dessas potências e não para se submeter a elas, né? Também em cenário, ainda na introdução, falando sobre o cenário nacional, ainda em voga, né? Eleição naquele ano. Então, ele dá um ênfase bem claro sobre a polarização política que dividia e incapacitava o Brasil de ter uma unidade de ação política. Então, ele apresenta o nacionalismo como essa corrente capaz de reordenar a população brasileira em torno de um objetivo comum, ou seja, unir a todos ao interesse da nação, ou seja, a construção de uma visão de bem comum em face de individualismos ou coletivismos. A gente tem que rejeitar essas características em prol de um projeto nacional. E o último ponto que eu achei interessante na introdução é justamente como ele consegue elencar, e isso vai estar presente ao longo de toda a obra, e na parte 2, quando ele está apresentando os autores, eu acho que isso ainda fica mais claro ainda, o caráter humanista no nacionalismo brasileiro. Então, o nacionalismo brasileiro ele não se afirma ao agredir ou diminuir o outro. Ele se afirma na sua própria experiência sociológica. Ou seja, o nacionalismo brasileiro não é de forma alguma chauvinista, não é um mimetismo de uma alt-right ou qualquer fenômeno de índole norte-atlântica. Então, o nacionalismo brasileiro se firma na experiência do povo brasileiro. E essa experiência, no que tange a carga cultural que nós temos, essa sociedade que comporta muitas culturas, muitas etnias para formar um todo novo, tem um grau dentro desse nacionalismo, daquilo que é de singular brasileiro, ele pega características humanas, universais e transforma-as em brasileiras. Então existe um caráter humanista que pode ser contemplado por todo o globo dentro da brasilidade. Mas evidentemente nós somos singular. E é bem interessante que, particularmente dentro dessa perspectiva de um nacionalismo humanista, que consegue conciliar essa unidade brasileira e ao mesmo tempo apresentar caráteres universais, eu acho que é uma forte influência, e eu acho que assim, eu conheço um pouco do que o Quintas propõe em vídeos, o que ele já escreveu além desse livro aqui, é bem evidente o impacto de autores como Gilberto Freire naquelas suas proposições, né, a respeito de um transnacionalismo, o caráter humanista mesmo dos povos ibéricos, em especial do português. Então dá para ver que o Quintas ele tem uma veia freiriana muito preponderante. E eu diria que dentro dos seus escritos, o jeito que ele concatena o Brasil, evidentemente, ele fez uma coletânea de diversos autores na parte 2. Mas eu diria que as principais visões de brasilidade que o Quintas equilibra e entende como complementares, eu acho que é por isso que eu gostei tanto do livro, porque também são influências muito pesadas nos meus estudos, que é justamente a visão sertanista de bandeira, mas conciliada com uma modernidade do Cassiano Ricardo, ao mesmo tempo que a gente vê esse transnacionalismo, esse humanismo nacionalista do Gilberto Freire. E, evidentemente, né, os dois grandes polos da colonização brasileira, São Paulo e Pernambuco, os dois grandes pensadores que foram fundamentais para o Brasil se entender quanto Brasil. O Brasil que valoriza a mestiçagem e o Brasil que se vê quanto o país do futuro, quanto o país Martins Sererê, né, o país menino, mas também heróico. Então, assim,
evidentemente eu acabaria tendo simpatias flagrantes dentro do ideário que o Quintas apresenta. E bom, na parte um aqui, adentrando de fato, ele vai ter uma conceituação. E eu quero apresentar nessa parte um apenas essas conceituações. Ele vai falar aqui sobre o que é civilização, o que é política, o que é economia, e depois ele vai começar a apresentar outros tópicos que eu considero. ah, a- Depois desses três, na parte um tem uma série de tópicos que são de menor relevância, porque já estão mais, como é que eu posso dizer assim, desvinculados da questão nacional, mas já são mais ameaças à soberania nacional. Então eu não quero gastar tempo de vídeo aqui tendo que falar esses outros tópicos. Então, além da civilização, política e economia, os tópicos que eu não irei abordar aqui, esses três eu vou, são os tópicos sobre o Great Reset, ambientalismo, indigenismo, segurança pública, corrupção. Então, assim, aí vale a pena você adquirir o livro e ler essas partes, porque eu acho que não são fundamentais para você entender o ethos dessa obra aqui. Pois bem, no que tange à civilização. Ele conceitua a civilização quase que como o espírito da nação. Às vezes a gente define, por exemplo, a nação quanto esse estado de espírito de um país e o estado quanto a sua carcaça, o seu corpo físico, né? Aqui o Quintas ele coloca a nação como o elemento em si que personifica o país singularmente e a civilização seria o seu espírito, o seu ethos a ser preservado que lhe tipifica. Então, até uma cosmovisão transcendental aqui, né? E nesse sentido, o Estado, então, seria apenas os arranjos institucionais que dão forma à nação para preservar a civilização, que seria a alma. Pois bem, dentro desse espírito nacional, que seria a civilização brasileira, entre os seus caráteres fundamentais, para a gente compreender, está a miscigenação como fator de assimilação, ou seja, a miscigenação como fator que permite a diversidade, mas ao mesmo tempo que permite essa diversidade, ela absorve, ela assimila, ou seja, ela pega características, é bem antropofágico, né? Ela pega características do elemento externo, mas imprime nele um carimbo de brasilidade. Então isso a gente consegue ver mesmo, e com mais expressividade, em povos que vieram integrar o Brasil mais tardiamente, japoneses, alemães, italianos, que a gente vê que eles ainda preservam características novas, trouxeram para nós, mas ao mesmo tempo eles já foram carimbados e são autenticamente brasileiros. Juntamente da miscigenação nós temos o catolicismo, e essa é o grande ponto de discordância entre mim e o Quintas, né? Eu acredito que o Brasil ele é fruto de uma cosmovisão e de um trabalho missionário. Eu acredito que a vocação do Brasil é ser a cristandade nos trópicos, é ser o grande centro católico do mundo, enquanto ele enxerga o catolicismo como força, como é que eu posso dizer assim, a força majoritária para a consolidação do nosso espírito civilizatório. Então, ele não rejeita as demais religiões que estão no Brasil, mas ele dá um certo protagonismo ao catolicismo por ter sido o formador majoritário da psique, dos costumes, dos hábitos e das expressões religiosas do Brasil. Então o catolicismo ele transborda até para outras religiões e o psiquismo católico está presente mesmo naqueles que se dizem não católicos. Bom, então assim, ele ainda respeita o catolicismo e o reconhece como um identificador da brasilidade, como essa grande força que deu espírito à miscigenação. A miscigenação por si não pariria a brasilidade. Era necessário o elemento do catolicismo como amalgador moralizante e, ao mesmo tempo, se não fosse o catolicismo, possivelmente a miscigenação nem sequer teria sido possível, né? Mas, enfim. E o terceiro elemento, que eu diria já que é um elemento quase que uma ferramenta, seria a memória, a simbologia, a importância dos elementos nacionais para o pertencimento, para a identidade de fato. Não existe civilização se não houver memória. A gente não rememorar os nossos heróis, a gente não saudar a bandeira, a gente não ter um respeito aos brasões. Então, assim, todo o que diz respeito à simbologia nacional e à memória,
aquilo que nos mantém em unidade, ou seja, uma sociedade não sendo composta pelos elementos do presente ou do futuro, mas de forma concatenada, a sociedade é dos homens que já morreram, que estão vivos e dos que vão nascer. Esse é o grande elemento que também dá o escopo à civilização brasileira. Não existe civilização, no geral, sem memória, sem simbologia. Então, o dever do Estado é garantir, a partir garantir os bens da civilização que dão identidade à nação. Ou seja, o Estado, a matéria física, basicamente está ali para proteger e realizar a manutenção desses valores metafísicos, quase, esses valores que foram fundantes da nossa civilização. É interessante, eu vou até pegar aqui o livro, que no final da apresentação de cada um dos tópicos, ele dá uma série de propostas de como realizar o empreendimento a qual ele propõe, ou seja, qual que é ele apresentou, conceituou o que é a civilização brasileira, as suas questões basilares, e ele fala assim, o Estado então deve garantir essa civilização para que a civilização exista. E como que o Estado vai fazer isso? Proposta: tornar obrigatório na imprensa, escolas e universidades a execução diária do hino nacional e do hino à bandeira, instituir a disciplina obrigatória de moral e cívica para ensino da doutrina nacionalista nos níveis fundamental, médio e superior de escolaridade, valendo para todos os cursos universitários. Instituir a obrigatoriedade do canto orfeônico em todo o nível básico de ensino. Quem não sabe que é o canto orfeônico, confere aí o vídeo sobre a carioquização, o vídeo que eu fiz sobre o Heitor Villa-Lobos. Tornar obrigatória a participação dos estudantes escolares e universitários nas celebrações do 7 de setembro, bem como obrigar a transmissão dos eventos pelas emissoras de televisão. Vetar o homeschooling em quaisquer condições. Banir a ideologia de gênero, a linguagem neutra, o racialismo e os extremismos ideológicos e religiosos nas escolas públicas e particulares. Defina extremismo religioso. Eu acho que não tem como a gente falar de etos sem catequese em escola, hein? Mas tudo bem. Até então eu tô concordando. Achei algo para espinafrar, né? Construir em todos os municípios estátuas à homenagem aos heróis da pátria. Eu só acho que a gente precisa incluir mais coisas nos heróis da pátria. Mas enfim. Bem como incentivar nas escolas e universidades estudos e pesquisas sobre eles e a sua importância na construção do Brasil. Isso aqui é fundamental. Criar a Escola Nacional de Administração Pública vinculada ao MEC para a formação nacionalista dos quadros administrativos do Estado. Isso aqui é o mais importante, cara. Enquanto a gente não entender que a gente não vai resolver o Brasil com escola sem partido, mas com doutrinação pesada do corpo docente para doutrinar o corpo discente em conluio com os interesses nacionais, a gente não vai vencer essa guerra, irmão. Criar o Instituto Superior de Altos Estudos Brasileiros, ISAEB, vinculado ao MEC, para estudos e pesquisas sobre a realidade brasileira em seus mais diversos aspectos, mas sobretudo sociais, políticos e econômicos, bem como a prestação de serviços de assessoria a órgãos públicos e privados. Criar o Instituto de Cultura Nacionalista para fomentar uma política cultural nacionalista de base em todo o Brasil, construindo bibliotecas, clubes de leituras, galerias de arte, oficinas de literatura, teatro, cinema, música, escultura, para democratizar o acesso às expressões mais sofisticadas da civilização brasileira, facilitar a descoberta e a projeção de novos talentos e promover a elevação espiritual do Brasil. Recriar o Instituto Nacional do Livro, INL, e a Embrafilme, para a edição de livros e a publicação de filmes que valorizem e popularizem a cultura e a história brasileira. Criar um serviço público e gratuito de streaming para a popularização das produções audiovisuais que valorizem a história e a identidade, as tradições e as expressões do Brasil. Fortalecer o IFAM. A gente podia fazer uma live, né, sobre isso aqui. Momento Daydreaming. Como nós vamos salvar a cultura e o ethos brasileiro. Eu devia fazer uma live só relendo as propostas aqui e debatendo elas, né? Fortalecendo o IFAM e a Funarte e as demais instituições culturais brasileiras já existentes, atribuindo-as caráter estratégico na preservação vital da civilização brasileira. Promover e incentivar as pesquisas universitárias de pós-graduação alinhadas aos interesses nacionalistas. Submeter à autorização governamental prévia a concessão de bolsas e patrocínios do exterior. Bom, até aqui eu concordei quase que plenamente. Então, assim, há um planejamento. Ou seja, a civilização é um esforço. E o esforço é esse planejamento. Então, vamos lá.
O segundo tópico que ele conceitua aqui é a política, que é a arte de harmonizar a heterodoxia brasileira. Então aqui já abrange alguns tópicos de história do Brasil também, e isso aqui é o que o Aldo Rebelo mais comenta, né? O quinto movimento é muito sobre essa questão da heterogeneia do Brasil nos seus processos históricos. Então como a gente é um país diverso, existem interesses, se a gente for colocar em pormenores, muito conflitantes. Então, a melhor forma da gente conciliar tudo isso é justamente ter um fim último, que é a promoção do desenvolvimento nacional, a preservação dessa nossa identidade nacional. E a política seria a ferramenta prática para harmonizar esses interesses diversos e funilá-los em torno de um objetivo nacional comum. Então, a política é a arte de abranger o todo do corpo nacional. O Estado seria então a ferramenta onde a política vai ser praticada, né? E o Estado, por excelência, é a representação institucional da nação. É onde a nação se expressa fisicamente, materialmente, através das suas instituições, que, por sua vez, são desenhadas justamente pelos aspectos da nação, da civilização a qual nós estamos inseridos. Então, o tipo das nossas instituições vão depender justamente das nossas características antropológicas, sociológicas, a forma como nossa sociedade se comporta e valoriza determinadas características, o que a gente quer focar, o que não quer, como a gente quer ser representado, que grupos integram essa sociedade e afins. Então, assim, o que ele apresenta aqui, que eu acho que é interessante, geralmente a maior parte do pessoal que odeia nacionalistas e afins tem um espantalho a qual o Quintas ele desarma aqui, que ele rejeita o Estado-nação como entidade artificial e burocrática. Então, aqueles conceitos frios e calculistas do Estado burocrático, impessoal e afins para ali para lá, essa máquina fria e sem alma, totalmente racionalista e quase ateia, não é o que o Quintas defende. O Estado, ele deve preservar, mas ele é oriundo da civilização. Ou seja, o Estado tem em si um fundamento metafísico, que é justamente a civilização. Aqui é um rompimento muito claro com o positivismo, porque ele não está defendendo o Estado positivo. Ele está, na prática, dizendo que o Estado é teológico, não é teleológico. Então, assim, ele acredita que há uma oposição entre o Estado-nação, a qual ele defende, que é o intuito é preservar a civilização, versus o Estado Leviatã, que seria o Estado burocrático, o Estado positivo, o Estado meramente quanto máquina fria para promover as riquezas materiais, que eu acho que seria a melhor expressão de um nacionalismo à la Loconte, sabe? Que não, a gente não deve ter religião, a gente não deve ser contra o woke, a gente não deve... porque o Estado tem que só buscar o melhor para todo mundo, então respeite aqui a minoria X para ali e para lá, por qual é o problema desse tipo de cultura e afins, e não apresenta uma real preocupação com as bases civilizatórias do Brasil, porque a gente se afirma em um caráter moral quando a gente cria um conceito. Se a gente não tem um conceito, a gente não sabe quem a gente é. Então, é parte normativa de você ter um Estado-nação, que realmente represente a sua civilização, ele ser singular, no sentido de rejeitar aquilo que pode o deformar, que vai justamente cortar essa linha de continuidade entre os pais da pátria e nós hoje. E, consequentemente, se a gente permitir que esse corte aconteça, a gente não vai passar esse ethos, essa brasilidade para os filhos do amanhã. Então, assim, é uma questão tão basilar que eu acho meio tosco quem é defensor de o Estado secular e desvinculado de valores morais e afins. Isso, para mim, não tem muito sentido. Dá vida à nação através das instituições, ou seja, o Estado-nação, ele dá vida à nação justamente através dessas instituições que estão subordinadas a essa característica metafísica da nação, enquanto o outro, o Estado Leviatã, ele aparta a nação com os seus arranjos técnicos, ou seja, ele é impessoal, ele retira o caráter humanista, que é fundamentalmente o que dá o ar da brasilidade. Então ele é uma máquina fria, então ele se acastela e cria um abismo. E aí volta, né, as questões que ele vai apresentar na parte 2, que a gente vai falar das elites marginalistas, com Oliveira Viana, ele vai ter o paradigma do Brasil real, o Brasil legal,
O Estado Leviatã, ele é esse Brasil real, esse Brasil legal que não dialoga com o Brasil real. Ele é um arranjo técnico que se aparta da sociedade nas suas características humanas. Então, dessa forma, se o Estado-nação tem identidade, ele não pode ter ideologias universalistas. Ou seja, a partir desse raciocínio que o Estado ele é a representação institucional da nação, ele não pode ser um Estado liberal, ele não pode ser um Estado socialista, ele não pode ser ter no seu bojo, nas suas representações institucionais, ideologias universais, ideologias que vêm de fora, ideologias que não foram calcadas na experiência social brasileira, social e histórica. Porque senão ele perde o seu sentido de ser. A função do Estado é representar a nação, a civilização. Por essa razão, o Estado não pode ter qualquer outra ideologia que não seja o nacionalismo. Porque o nacionalismo é a única forma de tornar esse Estado legítimo e autêntico. E aí vem, com base nisso, se o Estado deve ser nacional e representar o ethos, vem as questões relacionadas à representação. E aqui eu realmente não esperava. O Quintas, ele defendeu literalmente um modelo de representação que deve ser gestado nacionalmente, e o trabalhismo, pela sua característica nacional, está muito mais associado ao cooperativismo no campo e ao corporativismo na indústria. Então ele defende explicitamente que o modelo mais adequado de representação são o dos trabalhadores do Brasil, o corporativismo. É a forma de representação. O trabalhismo vai ver o brasileiro sem distinção. A única distinção que ele coloca é entre aqueles que trabalham pelo Brasil, colaboram com o projeto nacional, e aqueles que parasitam e o atrasam. Cara, é o que eu falei, cara. Esse livro me surpreendeu. Não achava que o Quintas ia dropar essa assim, entendeu? Então, ele aponta outras características a respeito da forma desse Estado, e ele faz críticas à centralização excessiva, a gente poderia dizer um absolutismo, que está muito associado a esse aparato de falta de conexão real com a sociedade orgânica, mas fica evidente que o Brasil, devido ao seu histórico e à sua dimensão, ele necessita de um Estado central. Mas aqui vem a velha máxima, que é o Estado com centralização política, de autoridade, de ordenamento, mas com descentralização administrativa, para que as partes possam integrar esse corpo devidamente. Ou seja, ele reconhece a necessidade de um executivo forte, de um Estado central, que tenha autoridade em matéria política, mas que não concentre as suas funções administrativas. Aqui eu achei também, cara, essa parte da política eu concordei de cabo a rabo. Eu confesso. Eu sei que tem gente aí que odeia visceralmente o Quintas, mas vai fazer o quê, cara? Ele tá absolutamente certo aqui no livro dele. Vamos lá. Propostas a respeito da política. Reelaborar a Constituição para incluir como cláusulas pétreas a convergência dos poderes na unidade do poder nacional e a soberania nacional em todos os aspectos brasileiros. Reformular o Pacto Federativo para fundir municípios conforme critérios de viabilidade financeira e fortalecer política e financeiramente os estados. Eu acho que isso aqui todo mundo concorda, né? Eu acho que isso aqui é consensual. Porque se não há organicidade em determinado município, ele é só uma arbitrariedade artificial que é sustentada através de impostos, ou seja, a gente está tirando a possibilidade produtiva e viável desses municípios, é melhor eles serem extintos mesmo, de fato. Criar o Conselho de Estado com representantes dos três poderes, das Forças Armadas, dos industriais, fazendeiros, trabalhadores urbanos e rurais, profissionais liberais, policiais, diplomatas, professores e demais servidores públicos em conjunto, escolhidos diretamente pelos setores, categorias para deliberar sobre as questões estratégicas do país. Aqui, ele está falando na prática de corporativismo. Estabelecer junto às Assembleias Legislativas Federais, Estaduais e Municipais órgãos consultivos com representantes dos mais diversos segmentos da nação, a exemplo do Conselho de Estado. Trocando por A mais B aqui, corporativismo. Se você não está muito por dentro da questão, tem uma aula completa aqui no canal só a respeito do corporativismo, tá? Então, fazendo o meu jabá, então tá aí. Vamos lá. O terceiro ponto, que é o que eu vou abordar aqui com vocês da parte 1 do livro, é a respeito da economia. E ele apresenta a ciência econômica como um braço da política.
ou seja, a economia política. E essa é a origem da economia. E aqui eu acho que tem uma contribuição muito importante, mesmo da mentalidade positivista no Brasil, ao pioneiramente já ter diagnosticado que grande parte das teóricas a respeito que envolvem a ciência econômica são, em muitos graus, não é ciência. Tipo assim, se você pega a mão invisível do mercado, isso é uma crença, não é uma ciência positiva. Se ela quer se comportar como ciência, ela é impraticável. Os ortodoxos são basicamente teólogos nesse sentido. Eles são sujeitos de fé no mercado. Eles não creem cientificamente no mercado. E é aí que vem o braço mais claro da economia nesse sentido, mais cientificamente plausível, é a economia política. E depois da formação, né, propriamente, da geopolítica, quando a gente começa a analisar Kägelin e mesmo os autores nacionais que introduziram o estudo da geopolítica no Brasil, isso ficou ainda mais flagrante. A economia não é uma ciência por si só, ela está subordinada à dinâmica do poder. Então a economia é política, ela responde ao interesse de algum grupo, seja formalizado no Estado ou de um conjunto da sociedade. Mas uma elite vai ordenar em escala pequena ou macro a economia. Fato. Se a política aí vem a questão, né? Isso aqui também é um conceito estabelecido pela doutrina social da igreja, tá? Então, aí não é o que o Quintas verbaliza aqui, mas eu depreendi de tal forma porque, bom, particularmente é como eu segui as minhas orientações sobre o que é política, que é justamente a arte do bem comum. A política é o que individualmente não consegue resolver, e a gente se reúne para resolver determinado problema de organização ou um problema social e afim. A gente vai, de forma consensual, debater esses atritos que nós temos e esses problemas através da política. E, por sua vez, a economia, então, é a ferramenta da política. Se a política busca o bem comum, a ferramenta para alcançar esse bem comum, ela exige determinadas condições materiais. E o que vai prover essas condições materiais? Justamente a economia, as forças produtivas. Então, a economia é uma ferramenta da política. E, por natureza, a política vai orientar os caminhos da economia. Isso, como eu disse, de maneira indireta ou indireta. A política não é só a institucional, não é só o que o Estado manda. Um conjunto de pessoas estão fazendo política também. Então, em última análise, economia é política. É um ponto pacífico. Então, não existe livre mercado porque a economia é sempre regulada e dirigida para o interesse de alguém, coletivamente ou para subgrupos. Ponto novamente. E aqui ele começa a fortalecer essa linha de argumentação ao apresentar justamente o imperialismo econômico das nações que se dizem liberais. Tanto quando você relaciona a história de como esses países imperialistas alcançaram seu desenvolvimento, que foi através de políticas industriais, políticas econômicas, ou seja, orientaram suas economias de forma a corresponder aos mandos das predileções estabelecidas politicamente, como também todo esse arranjo organicista e metafísico da mão invisível e desses termos que não são ciência positiva, eles por si só também são mandos políticos, porque eles foram criados, são mentalidades e narrativas criadas justamente de forma a favorecer o imperialismo econômico, ou seja, esses conceitos também foram estabelecidos ou tiveram a sua manutenção porque correspondiam a fins políticos aproveitáveis. Ou seja, o liberalismo é só uma grande farsa, não faz sentido a gente aderir a essas narrativas porque elas são justamente a ponta de lança do imperialismo econômico estrangeiro. Pois bem, aqui vem então a rejeição dos estados, seja o estado burguês ou o estado proletário, porque se a política é a arte do bem comum, não faz sentido um estado nacional que visa preservar a nação, e a nação por si só é a rejeição da luta de classes, ou seja, da estratificação da sociedade entre ricos e pobres, entre pretos e brancos, ou qualquer forma de subdivisão. O Estado, por essa razão, não pode ser um Estado étnico, no caso do Brasil, não pode ser um Estado burguês, não pode ser um Estado proletário.
o Estado, cabe a ele a coordenar e estimular, e principalmente estimular, o produtivismo. Então, ao Estado, ele tem que ser um Estado nacional, e não um Estado burguês nem proletário. Ele deve combater a usura e propiciar o empreendedorismo e proteger o trabalhador. Ou seja, ele vai favorecer a produção, combater o rentismo, a usura e toda forma de parasitagem, estimular as forças produtivas justamente o empreendedorismo burguês, ao mesmo tempo que vai proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador. Ele vai ser multifacetado. Multifacetado para quê? Para harmonizar as classes sociais do Brasil. A rejeitar o trabalhismo, o corporativismo, é, em essência, a expressão nacional do Brasil, em seu nacionalismo, e ao mesmo tempo ele se tipifica na negação da luta de classes, em harmonizar os interesses através da política, que é essa arte de harmonizar os interesses, e por consequência, se a política vai fazer isso, a política econômica deve estar enviesada em ajudar a produção para superar a luta de classes. Ou melhor dizendo, não deixar que ela seja praticada, né? Rejeitar ela como causa natural. Ela não é um elemento natural das sociedades. Então, uma economia que não é totalmente estatizada, mas que ela tem uma convergência entre planejamento nacional e o desenvolvimento privado. Ou seja, não é nem a privataria e nem a estatização de tudo. É justamente a harmonização do Estado, onde ele deve ser força motora para estimular crescedores da economia, mas principalmente ele serve para auxiliar o êxito da iniciativa privada. E todo direito vem também uma responsabilidade. A iniciativa privada, ao ter ser fortalecida pelo Estado, ao ser auxiliada por ele, também deve buscar, pelo bem comum, a política e o interesse nacional, justamente se coordenar com o planejamento nacional, a fim de que todos saiam ganhando, que a prosperidade se mantenha perpetuamente, o que é uma utopia em si, mas é o que nós buscamos na medida do possível, né, com as nossas possibilidades terrenas. Então, aqui nós temos o Estado como um apoiador da legislação social e ele vai fomentar o fortalecimento da formalidade no sentido do trabalho, tá bom? E do sindicalismo como forma de combater o desemprego e a informalidade, que seriam formas atomizadoras que tiram a visão nacional do indivíduo. Ou seja, quando o Estado é burguês ou ausente, o que acontece? Você vai ter justamente a informalidade, trambique, trabalhando de qualquer coisa, e o desemprego é a exclusão social do sujeito do meio da sociedade, ele não é um sujeito produtivo, e se o ser brasileiro é ser o trabalhador do Brasil, aquele que produz e alavanca a nação, o desemprego seria a antinação nesse caso. Mas principalmente, é interessante quando ele elenca o sindicalismo, principalmente depois que ele já, de forma indireta, defendeu, ou bastante direta até, né, o corporativismo, está bem claro que o sindicalismo, a organização trabalhadora, de forma a harmonizar a produção e não antagonizar as classes produtoras, é justamente a principal força, e consequentemente, se você está no sindicato, você está formalizado, é a principal força que combate a atomização. E a atomização da sociedade é justamente a antinação, o principal elemento da pós-modernidade que estimulam para a desestruturação dos lares, da sociedade, das comunidades, dos municípios e afins. É a fonte de todos os males, o atomismo. E isso não é uma causa só pós-moderna, né? Papa Leão XIII já estava denunciando isso aqui lá no final do século XIX. Então, assim, aí está o grande ponto da doutrina social da igreja, né? Assimilar os sujeitos à sociedade em busca do bem comum. Qual que é o meio do Estado a parar essa busca pelo bem comum? Justamente a legislação social, o pleno emprego e a associação sindical, o fortalecimento dos laços entre patrões e empregados pelo bem da produção. Quais são os inimigos desse fim último? Justamente o desemprego e a informalidade, o atomismo da sociedade. Eu espero que isso tenha ficado claro, eu não tenho certeza. A única forma de aproveitar o patrimônio nacional é a partir do desenvolvimento, ou seja, a partir de uma economia forte que seja capaz de inverter a dinâmica que é ditada pelos mercados internacionais, com o Brasil então podendo impor certas regras sobre esse mercado internacional. Parar de ser vítima e refém da divisão internacional do trabalho e fazer um esforço civilizatório, e isso demanda um planejamento, uma ação direta, um programa de ação, para justamente que o Brasil saia da sua posição periférica e alcance
um patamar de soberania e até mesmo de influência externa. A única forma da gente conseguir virar essa mesa é justamente através da busca pragmática pelo desenvolvimento, a organização das forças produtivas e, consequentemente, de políticas nacionais que propiciem a produção. Isso é desenvolvimento. E essa é a única saída a qual a gente pode sair do nosso grau de periferia no mundo. E é interessante que no finalzinho ainda do bloco ele vai comentar sobre as questões geopolíticas do Brasil. Então ele vai, aqui tem a influência do Golbery e do Couto e Silva. Também fizemos vídeo sobre o Golbery aqui no canal. Inclusive tem o vídeo acho que o nome é O Feiticeiro da Ditadura, o nome do vídeo, onde lá eu apresento as 4 janelas para o mundo do Brasil, que seriam os principais pontos onde o Brasil teria capilaridade para influir geopoliticamente na tentativa dessa virada de mesa, para que a gente possa começar a ditar as regras ao invés de ser oprimido por elas. E ele apresenta ali a visão do Quintas, com base nas janelas para o mundo, é que o grande bloco geopolítico de influência do Brasil seria a América do Sul e a África Ocidental. Então seria a África Atlântica, né? Então, eu concordo bastante com o que ele apresentou aqui também. Esse é o problema, cara. Quintas, desculpa, mas eu não consegui achar problemas profundos nas suas propostas. Aí eu tô concordando demais. Eu não sei se você ficou chateado com o vídeo do Nacional Boiolismo, mas saiba que esse vídeo aqui é um grande elogio ao seu livro. Eu gostei bastante. Cadê? Deixa eu pegar aqui as propostas da parte econômica. Cadê? 98, aqui. Planejamento desenvolvimentista com a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento. Nacionalização dos grandes bancos, incluindo a subordinação formal e prática do Banco Central à presidência da República, das bolsas de valores, dos recursos naturais e da infraestrutura. Ampliação do papel dos bancos públicos no financiamento de longo prazo da indústria e da agropecuária nacionais, tanto as empresas estatais quanto o setor privado, com vista à substituição de importações e com a contrapartida de geração de empregos e de extensão das garantias e benefícios trabalhistas e sociais. Estímulo à criação de bancos estaduais para fortalecer o papel dos estados no planejamento econômico. Recriação da CACEX, Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, e da COBEC, Companhia Brasileira de Entrepostos Comerciais, para planejar o comércio exterior e estimular as exportações industriais e a formação de estoques reguladores. Isso aqui é bem importante. Recriação do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, para amortecer a flutuação de preços dos produtos de primeira necessidade e garantir o abastecimento interno. Geração de empregos por... Cara, isso aqui talvez a galera do agro dê uma torcida de nariz, né? Mas tudo bem. Geração de empregos por meio de grandes obras de infraestrutura e de integração nacional, com ênfase para as prioridades sociais como habitação, saneamento, ferrovias e usinas nucleares. Criação de uma empresa estatal de mineração em terras indígenas, não para substituir os garimpeiros autônomos, mas para dar suporte técnico e logístico a eles, estimulando as iniciativas particulares de indígenas e não indígenas e a organização de cooperativas com participação indígena, com o ouro sendo vendido exclusivamente à União, ponto importante, hein, Jones Manuel? Ouviu, Jones Manuel? Exclusivamente à União para compor as reservas públicas. Desburocratização e desoneração da economia real, facilitando a pequena, a média e a grande empresa brasileira nos ramos da indústria, comércio, agropecuária e serviços diversos. Lei da assimilação do similar nacional, para dificultar a importação de produtos já fabricados internamente e exigência do máximo possível de conteúdo nacional em obras públicas e de empresas estatais, criando demanda para a indústria brasileira. Outro ponto fundamental. Compras públicas é o que alavanca a indústria. Limitação da distribuição de dividendos em no máximo 10% do total dos lucros, a fim de não prejudicar o reinvestimento. Combate à usura. Criação de bolsas de valores setoriais em cada região, das estatais do Rio, 2 do Agro, no Centro-Oeste, de minérios em Minas Gerais e no Norte da indústria no Nordeste, de transportes no Sul, a fim de descentralizar o mercado de capitais brasileiros e torná-lo mais saudável e eficiente. Isso aqui faz sentido. Tirar a dinâmica meramente especulativa e dar um sentido, aí sim, justo e válido para as bolsas de valores. Voltando para a economia real e não para a jogatina e a manipulação. Exatamente. Extinção de imposto de renda para brasileiros, do imposto sobre heranças e transferência de patrimônio dentro do país e a abolição dos impostos interestaduais e intermunicipais. Aqui, não sei.
admitindo minha ignorância. Tô na base e confia, deve ser bom. Redução da idade mínima de aposentadoria, incorporação dos estudos de nível técnico universitário ao tempo de contribuição previdenciária. E aqui eu não sei se concordo não, hein? Fortalecimento dos serviços públicos e do seu caráter universal, reduzindo ao máximo possível as terceirizações. Ok. Atualização da legislação trabalhista no sentido de matizá-la conforme a capacidade de pagamento do empregador. Atualização da legislação trabalhista no sentido de matizá-la conforme a capacidade de pagamento. Faz sentido, faz sentido. O país é muito diverso economicamente. Não faz sentido você ter o mesmo custo para você empregar alguém em um pequeno comércio no centro de um bairro, né, do interior, e o mesmo, sei lá, para uma grande nacional aí, uma indústria. Elevação da remuneração de poupança do FGTS e do PIS/PASEP, por favor. Reformulação do sindicalismo para cumprir o papel de assistencial, recreativo e cívico-patriótico. Isso aqui é basilar, porque o sindicato como ele está hoje, ele é muito mal visto. Para a gente conseguir retornar à ideia do que é verdadeiramente um sindicato que cumpre esses papéis, acho que a gente vai ter que dar outro nome para sindicato, de tal forma que os sindicatos conseguiram se queimar. Apoio ao cooperativismo com a recriação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo e o fomento a cooperativas de produção, de crédito e de consumo, tanto nas cidades quanto no campo. Isso aqui é muito maneiro. O cooperativismo foi a principal forma do Vargas modernizar a lavoura sem precisar recorrer à reforma agrária. Isso aqui eu achei muito interessante. Eu quero até fazer um vídeo a esse respeito. Pois bem. Lembrando também que no fim de cada tópico dessa parte 1, ele deixa não só as recomendações aqui, como também ele coloca as referências que ele utilizou, dicas de leituras e afins. Então, o livro ele é recheado de coisas. Eu fui só fazendo anotação de livros que eu achei interessante, que ele usou, que ele citou, que eu quero comprar agora para ler os que eu ainda não conheço. De toda forma, indo para a parte 2, ele vai para biografias de grandes brasileiros, grandes pensadores, nacionalistas, de grandes núcleos importantes. E assim, eu não posso falar de cada um deles aqui, senão esse vídeo vai ter 10 horas. Então, eu em parte estou fazendo isso em vídeos separados. Se você for ver o vídeo do Barão de Mauá aqui do canal, eu fiz baseado nesse livro aqui. Villa-Lobos também. Então, teve um vídeo aí do Oliveira Viana, que foi influenciado um pouco aqui sobre o que ele apresentou. Enfim, eu vou gradualmente apresentando muitos dos pensadores que estão aqui de forma indireta aqui no canal. Então, ó, na lista de intérpretes da parte 2, tem José Bonifácio, Barão de Mauá, os abolicionistas como um todo, o movimento abolicionista, a Escola do Recife, positivistas, Euclides da Cunha, Eduardo Prado, Afonso Celso. Lembrando que a gente tem análise do Ilusão Americana do Eduardo Prado no clube de membros do canal. Tem a revisão do Porquê o Milfano do Meu País e uma revisão biográfica sobre o Afonso Celso, também no clube de membros do canal. Alberto Torres tem um prosa nacionalista com o Frederic Montanha e com o Diego Abreu. Tanto tem a versão pública, como tem as duas entrevistas completas no clube de membros. Oliveira Viana tem vídeo recente. Francisco Campos, aqueles vídeos respostas que eu fiz ao Guilherme Freire. Na verdade, eu usei só o Guilherme Freire como clickbait e apresentei as principais teses do Francisco Campos lá, tá bom? Cassiano Ricardo, tem vídeos exclusivos aqui sobre o Cassiano Ricardo também. E não é do clube de membros, tá? Só você procurar aí que tá no aberto. Do Manuel Bonfim. Eu não gosto muito de Manuel Bonfim, não. Gilberto Freire também tem prosa nacionalista sobre o Gilberto Freire. E tem diversas lives aqui sobre ele. Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, Villa-Lobos. Villa-Lobos tem vídeo recente aqui. Stefan Zweig. Nunca sei pronunciar o nome desse cara. Esse aqui é o cara que escreveu o livro. Ele é um estrangeiro que viveu no Brasil e escreveu O País do Futuro, que deu o slogan ao nosso Brasil como País do Futuro, né? Getúlio Vargas, Caio Prado Júnior, Josué de Castros, Alberto Pasqualini. O Pasqualini, cara, eu vou muito fazer um vídeo sobre ele, só que eu tô primeiro me robustecendo de literatura sobre o mesmo. Roberto Simonsen, assessoria econômica do segundo governo de Getúlio Vargas. Aqui vem os projetos de desenvolvimento, uma política de energia, do petróleo e energia. A gente tem os principais pontos a respeito já de uma escola econômica um pouco mais amadurecida num contexto moderno. Enfim,
o segundo governo Vargas é muito paradigmático para a história do Brasil. O ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ESG, não esse ESG que você está pensando, o ESG, que é a Escola Superior de Guerra, que é a escola do Golbery do Couto Silva, que é o seu principal pensador, mas tem outros nomes lá também. Padre Fernando Bastos de Ávila, que foi um padre bem ligado ao trabalhismo. Milton Santos, Darcy Ribeiro, e aí foi a parte que eu falei, vai dar merda, que é o Chico Xavier. Eu realmente não havia necessidade de colocar isso aqui. Mas, por incrível que pareça, evidentemente, eu não estaria elogiando qualquer flerte ao espiritismo. Mas ele apresenta só aquele livro, O Sigma do Cruzeiro, acho que é isso, que foi um livro que foi escrito pelo Humberto de Campos, que o Chico Xavier estava lá incorporando, e ele faz uma análise desse livro, que esse livro fala que o Brasil vai ser a capital espiritual da cristandade, que vai ser o reino da cruz e não sei o quê. Então, assim, ele escreve de maneira muito bela, e assim, como elemento folclórico, eu achei ok. Eu achei que seria tipo o Quintas fazendo um proselitismo ali, pró-espiritismo, daí quando eu olhei isso, eu falei, xiii, mas não, é tancável, de boaça. Então, assim, e esse aqui é o último das apresentações biográficas aqui e centros de estudos. Aí vem a terceira e última parte, tirando aqueles compêndiozinhos no final, que eu falei que eu não vou abordar aqui, que é a história do Brasil em vista dos 200 anos da independência. E assim, eu acho que seria uma análise muito grande para colocar aqui, mas sucintamente ele analisa como o pensamento nacionalista e, a princípio, independentista se formou no Brasil. Então ele traz aquelas questões sobre a nação se conformando antes do Estado, justamente os nossos marcos na Batalha de Guararapes, a gente já tendo a delimitação do nosso território com o Gusmão e com o Tratado de Madrid, a apresentação de diversos projetos do Brasil, até a cronologia dos fatos que culminaram na fixação da nação brasileira em 1822, e depois os diversos projetos de Brasil, todos os entreveros que nós tivemos também, e os grandes avanços que nós tivemos graças a esse planejamento, a essa visão de nação. Então, uma apreciação dessa grande teia, esse grande fio condutor da brasilidade, que vai de Bonifácio e ele conclui em Geisel. Ou seja, a gente começa ali a ter uma delimitação sobre os principais pontos que o Brasil precisa para ser um Estado soberano de fato, um Estado-nação, e culmina nas nossas realizações mais altas, que foi justamente com os planos de desenvolvimento nacional durante o governo Geisel, que é quando a gente começa a entrar numa fase de um capitalismo expansionista, nós começamos a ter presença na América Latina, na África, a gente começa a ser um player independente em relação aos ditames de Washington. Então, é muito interessante o que ele apresenta, mas não posso aprofundar da forma devida, como eu queria, porque nós já estamos com 1 hora quase de vídeo aqui. Mas, enfim, eu acho que eu fiz um bom jabá. Atenção, o Quintas não me pagou nada, eu realmente estou trazendo o nacionalismo brasileiro aqui para vocês, porque eu achei um livro muito bom. E, bom, basicamente é isso. Li o livro do Quintas e dei nota 10. É isso. Pois bem, eu espero que o Quintas, esse vídeo aqui ocasionalmente chegue no Quintas e ele possa ser não estar tão amargo com a minha pessoa. A gente faz piadocas, a gente faz brincadeiras aqui, mas calma, é tudo na confraria. Acredito que a gente tem que ter ainda pontes, diálogos, contatos, porque independente de qualquer divergência, no fim último, nós ainda temos uma convergência quanto ao Brasil, que eu acho que é o que importa. Tá bom? Bom, de toda forma, recomendo a leitura. Achei um excelente manual de introdução ao nacionalismo, de forma bem robusta, de forma que mesmo um leigo pode ler, e mesmo os que já estão inseridos nessa discussão ainda pode sempre tirar uma curiosidade a mais ali, uma dica de leitura, coisas do gênero. Bom, o livro é muito bom. E é isso aí, cara, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se puder, compra o livro aí. Enfim, recomendo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Até mais.